Dando continuidade à nossa série em Gênesis, abramos a palavra do Senhor no capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4, para a leitura dos versículos 8 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos te suplicar a Tua maravilhosa graça, porque a Tua graça é maior que o nosso pecar, maior do que a nossa inutilidade por conta da nossa natureza caída, Senhor. Ó Pai, mas o Senhor é cheio de graça e misericórdia. E a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração verdadeiramente compungido e contrito, e é assim que nós queremos nos apresentar diante do Senhor, em humildade, Senhor, e te suplicar: fala conosco, Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito abra os nossos olhos. Ó Deus, que a nossa mente seja clareada pela luz da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e te pedimos, não nos deixe ser meros ouvintes, mas operosos praticantes da Tua santa e bendita palavra, Pai. Pedimos isso para a glória do Teu nome e confiados nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Deus criou todas as coisas, o texto diz que Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o texto diz que Deus viu que era muito bom, muito bom. De forma que, como já vimos nos outros sermões, nos primeiros, quando olhamos para o relato da criação, nós podemos perceber vários atributos de Deus: o seu poder, sua divindade, sua soberania, sua criatividade, sua sabedoria, o seu caráter relacional com o homem. Mas quando olhamos para o homem, para a criação do homem, o que nós vimos é imagem de Deus. Mas logo após a entrada do pecado, o pecado macula a criação de tal forma que distorce a imagem de Deus no homem. O que era como um espelho belo, refletindo de maneira perfeita o ser de Deus, torna-se como um espelho quebrado, manchado, que continua sendo imagem de Deus, refletindo a imagem de Deus, mas de maneira distorcida pelo pecado. E quando olhamos para a história da redenção,
Se talvez dessemos a Escritura a alguém que jamais teve contato com o cristianismo, ou com o judaísmo, ou com nenhuma história a respeito de Deus, e entregasse e falasse, olha, aqui está a história da redenção do homem. Essa pessoa talvez se assustaria com a rapidez que a queda entra no relato da redenção. No primeiro capítulo, uma descrição belíssima da criação de Deus. No segundo capítulo, a obra magna da criação de Deus, que é o homem. E já no capítulo 3, a queda macula de maneira tão terrível esta criação. E o susto parece que só aumenta. No capítulo 4, o filho de Adão, o filho de alguém que viu, que experimentou da presença de Deus, já comete tamanha atrocidade contra o seu irmão. E o susto é maior ainda, meus irmãos, porque, como vimos, ele era esperado como aquele que viria pisar e esmagar a cabeça da serpente. Versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Será este o descendente que esmagará a cabeça da serpente? Será este que acabará com os problemas do pecado? Na verdade, o susto é, este, na verdade, é um descendente da serpente. Isso porque, a partir da queda, há essa tensão entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Entre aqueles que servem a Satanás e aqueles que andam aos pés do descendente, que é Cristo. Foi assim com Caim e Abel. Caim assassina Abel, seu irmão, numa tentativa de Satanás, percebendo que Abel era justo, que Abel era um servo de Deus, que Abel poderia ser este descendente. Satanás vai lá e persegue e mata Abel. Foi assim com José do Egito, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com o próprio Messias, Jesus Cristo, foi assim com a igreja, desde quando Paulo persegue a descendência da mulher. E Cristo fala que ele perseguia o próprio Cristo, o próprio descendente. Dessa forma, meus irmãos, esse texto inicia esse paradigma da perseguição de Satanás à igreja de Cristo, da perseguição daqueles que não servem a Deus ao próprio Cristo. E isso revela as consequências de uma natureza caída, de uma natureza maculada pelo pecado. Meus irmãos, você já saiu de um culto irado? Você já deixou a igreja e saiu totalmente com raiva do que aconteceu? Não falo por uma ira justa. Por exemplo, alguém chega em uma igreja e alguém prega heresias, e você sai irado com uma ira justa. Como alguém pode pegar a Escritura para falar tais coisas? Estou me referindo a iras sem motivos. O culto demorou hoje. Hoje fez calor. Não, hoje fez frio. Hoje o som estava muito alto, hoje o som estava baixo. Alguém me olhou com um olhar estranho. Olha, elogiaram o meu irmão e não me elogiaram. Nós dois foi que fizemos isso, mas ninguém me elogiou. Eu cantei no coral hoje e ninguém falou nada, ninguém nem elogiou a atuação. Você já saiu de um culto irado, sem motivos? Caim também saiu de um culto irado, sem motivos. E isso demonstra as consequências na prática da nossa natureza caída, pecaminosa, distorcida, da imagem de Deus rachada, distorcida pelo pecado. Nós vamos ver
então 3 características que apontam na prática de uma natureza caída, manchada, maculada pelo pecado. E a primeira delas é a indiferença com o próximo. Indiferença com o próximo. Versículos 8 e 9. Após cultuarem ao Senhor Caim e Abel, o texto diz: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Acaso sou eu tutor? Eu tenho alguma responsabilidade com a vida dele? O que eu tenho a ver com ele? Meus irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, nós vimos que Deus deu mandatos ao homem. Versículos 27 a 29, o texto diz, capítulo 1, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus deu ordens a Adão, e deu ordens referentes à criação, que ele deveria dominar, cultivar, desenvolver, cuidar da criação. Deu ordens com referência ao próximo. Ele deveria encher e multiplicar. Ele deveria promover a vida. O que está implícito no mandato de Deus quanto ao mandato social referente ao próximo é o dever que o homem tem de promover a vida. Não é simplesmente ter filhos, encher e multiplicai. Mas quando alguém, por exemplo, quando alguém desonra os pais, esse está atentando contra a vida. Não é à toa que a promessa de honrar os pais é de longevidade. Isso está implícito na criação, no mandato social. Não matarás. Quando alguém mata, não está enchendo e multiplicando, como no mandato social. Quando alguém furta, quando alguém cobiça, quando alguém diz falso testemunho contra o próximo, quando alguém adultera, quando alguém comete qualquer pecado referente ao próximo, ele está deixando de promover a vida, ele está quebrando o mandato social que Deus deu desde o jardim do Éden. E a prova é que quando Caim matou Abel, seu irmão, Deus não o teve por desavisado. Não havia um mandato: Caim, não matarás. Mas o mandato de encher e multiplicar implicava em não matarás. Assim, meus irmãos, Caim não era desavisado. Caim sabia da sua responsabilidade com o próximo. Caim sabia que ele deveria ser guardador da vida do seu irmão. E isso porque o termo, a palavra que foi traduzida por tutor, capítulo 4, versículo 9. Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Em uma tradução mais literal é: acaso sou eu guardador da vida de meu irmão? Acaso eu tenho um dever de guardar a vida dele? Meus irmãos, o assassinato começou com uma ira no seu coração, em um momento de culto, por inveja, por ciúmes. E Deus o alertou: o seu desejo será contra ti,
mas cumpre a ti dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, versículo 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O mesmo que foi dito a Eva. Eva, seu desejo será contra o teu marido, na direção do teu marido, para o teu marido. Isso é consequência de uma natureza caída. Mas apesar disso, apesar do alerta, Caim, totalmente indiferente com seu irmão, diz: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Sou guardador da vida dele? E em Levítico 19:18 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com esses dois versículos nós podemos perceber a seguinte verdade: ninguém se odeia. É impossível alguém se odiar. Mesmo alguém em profunda depressão, mesmo alguém que queira tirar a própria vida, ninguém se odeia. Se alguém se odiasse, estaria desobrigado a cumprir o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. É por isso que a Escritura fala: olha, você se ama demais. A queda te fez olhar para si mesmo ao invés de olhar para o próximo. A queda fez isso. Isso foi o que aconteceu com Caim. Caim passou a olhar para si mesmo, assim como nós fazemos hoje. Nós damos prioridades a nós mesmos e esquecemos do próximo. O pecado nos faz indiferentes, nos faz cegos. Fechamos os olhos e olhamos apenas para dentro. Olhe para o bom samaritano. Cristo conta a parábola e mostra alguém que entendeu perfeitamente o que é ser guardador da vida do próximo. Mesmo que o próximo seja um inimigo racial, mesmo que seja alguém que historicamente a minha família brigue com a família dele, mesmo que seja aquele vizinho que nós não suportamos, mesmo e pior, se for um irmão na fé. Porque a Escritura diz que nós devemos fazer o bem primariamente aos domésticos da fé. Como posso eu sair de um culto irado contra aquele a quem Deus deu o seu próprio sangue na pessoa bendita de Jesus Cristo? Como posso ser indiferente com ele? 1 João, que nós lemos na liturgia, capítulo 3, versículo 12 e versículo 17. Vamos ler juntos versículos 11 e 12 e depois o 17. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as obras eram más e as de seu irmão justas. Versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe os... como pode permanecer nele o amor de Deus? A mensagem que ouvimos desde o princípio. Que princípio é este? É desde o princípio da criação, porque ele remete a Caim e Abel, ao amor de Caim e Abel que faltou. A mensagem que ouvistes desde quando Deus criou o mundo é: ame o próximo, dê a sua vida pelo próximo, devote o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo, guarde a vida do seu próximo. Não segundo Caim, que era do maligno, era descendente da serpente, perseguia o descendente da mulher.
aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e for indiferente e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu digo que amo a Deus a quem não vejo e não amo ao próximo a quem vejo, eu sou um mentiroso. Meus irmãos, a primeira consequência que destacamos na prática do texto do assassinato de Caim, de Abel por Caim, é a indiferença. Será que temos olhado para o lado? Será que temos pensado nas necessidades do próximo? Ou será que temos vivido uma vida de ostentação, uma vida de egoísmo, em que alimentamos o nosso próprio prazer, enquanto o nosso próximo necessita de coisas básicas? Isso vai desde um feijão com arroz, até a honra que é devida ao nosso próximo. Segunda característica, ou consequência da natureza caída que nós destacamos, é a punição da parte de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus que se ira todos os dias. Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Deus é um Deus santo, justo, e é um Deus que não deixa impune o pecado, porque Ele é justo e santo. Ele não pode ver o mal e deixar como se nada tivesse acontecido. Ele não coloca a sujeira embaixo do tapete, como fazemos tantas vezes. E observe os versículos 10 ao versículo 15. Gênesis 4, versículos 10 ao 15. E disse Deus: que fizeste, Caim? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Punição da parte de Deus. Deus não tolera o pecado. Mas havia um tempo na história em que Deus tolerou. Deus nunca tolerou o pecado. Deus é santo, 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 como cantamos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Deus chamou Caim e lhe disse: a voz do sangue de teu irmão clama a mim da terra. Alguns pensam ou cogitam que Caim matou o seu irmão e o enterrou para esconder. O texto não deixa claro se foi isso que aconteceu, mas o certo é que Caim derramou o sangue inocente, o sangue de alguém que era justo, temente a Deus, de alguém que se identificava com o descendente da mulher, Jesus Cristo. Como vimos no último domingo, Caim que sacrificou pela fé naquele que haveria de vir, no Messias. E Deus diz: és agora maldito por sobre a terra, versículos 11 e 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que a punição da parte de Deus atingiu os 3 mandatos. Atingiu a relação do homem com a criação, com a terra. Atingiu a relação de Caim, no caso, de Caim com a terra, de Caim com o seu próximo, e a relação de Caim com o próprio Deus. Observe. Versículo 2, o texto diz:
Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Caim era lavrador e a punição da parte de Deus, versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Deus está falando, você é um lavrador que não vai poder lavrar o solo. O seu talento é lavrar, mas você vai ter dificuldade nisso. E isso, lembrem-se, Deus, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus já prometeu a Adão que o solo teria espinhos e abrolhos. O solo já não teria aquela mesma qualidade do Éden. Maldita é a terra por tua causa. Caim, por causa do seu assassinato, Deus pune Caim e coloca, você é um lavrador, você já encontra dificuldades por causa do pecado, agora ainda mais você encontrará por causa do seu assassinato. Deus não deixa impune o pecado. O pecado atinge a relação de Caim com a criação. Mas o pecado também afeta a relação de Caim com o próximo. Olha o que diz o versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Já não posso suportá-lo. Caim reclama do castigo, da punição da parte de Deus, mas ele não reclama do assassinato que ele fez. Ele continua indiferente com o seu próximo. E observe, 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante. Quem comigo se encontrar, me matará. Observe o seguinte detalhe, no fim do versículo 12, serás fugitivo e errante. Fim do versículo 12. Versículo 14, serei fugitivo e errante. E versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, que tem a mesma ideia de errante, vagueante. A punição de Caim, que refletia no seu mandato social, era de que ele não teria mais relações duradouras. Ele tinha o seu irmão ali ao seu lado, e ele rejeitou a relação com seu irmão. Agora Deus, como punição, o coloca como fugitivo, alguém que as pessoas escondem os olhos, em que as pessoas não querem relação com ele. Salmo 1, parte final, diz assim, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um exemplo desse salmo é Caim e Abel. A punição para Abel foi essa aqui, andar errante, vagueante, espalhado pelo vento, alguém sem local fixo, alguém que não conseguiria ter mais relações duradouras. E Deus coloca ainda, Deus manifesta a sua graça sobre a vida de Caim. Não a graça especial, salvífica, mas a graça comum. O nosso texto vai dizer que, versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus falou que ele não conseguiria mais ter relações duradouras, que seria alguém errante. E ele reclama com o Senhor. Aliás, direito nenhum ele teria de reclamar. Dever nenhum Deus teria de ouvir o seu lamento. O lamento de um injusto, de um ímpio. Mas lá no livro de Atos diz que Deus coloca alegria no coração dos homens, dos ímpios.
Deus põe alegria no coração dos ímpios. É a sua graça comum. Deus permite que mesmo um traficante, mesmo um assassino, consiga ter esposa, ter filhos e chorar a morte dos seus filhos e se alegrar com a alegria dos seus filhos. Isso é graça comum. E a graça comum foi manifestada a Caim também. Deus lhe colocou um sinal com dupla intenção, permitindo que ele não fosse morto por quem quer que o encontrasse, mas também não permitindo com que ele fugisse da punição da parte de Deus com a morte. Se ele morresse, ele estaria livre das punições estabelecidas por esse período de vida de Caim. E aí, aqui eu abro um parêntese para falar sobre o sinal. Sinal de Caim que é muito discutido e, às vezes, deturpado. Mas eu me atenho a 4 detalhes acerca desse sinal. Primeiro, era algo visível, era um sinal visível. O texto não disse se era alguma coisa do tipo, ele passou a ser manco, ou se colocou um sinal mesmo na sua testa ou no seu braço. O texto não diz isso. Quando alguém se atreve a colocar como foi esse sinal, está avançando no que a Escritura diz. E como diz Calvino, no que a Bíblia se cala, nós nos calamos. O texto só diz que foi um sinal visível, para que todos que o vissem, identificassem que não poderia tirar-lhe a vida. Seria vingado 7 vezes, manifestação da graça. Alguns pensam também que seriam 7 gerações de quem matou Caim, seriam dizimadas pela parte do Senhor. Mas a ideia do 7 é um número completo, perfeito. É que Deus manifestará a sua justiça. Deus garante para Caim com a sua palavra: olha, eu estou te colocando esse sinal como manifestação da minha graça para que você não morra. E se alguém se atrever a tirar a sua vida, eu vingarei de maneira perfeita, porque eu sou o justo juiz, que não deixo impune os pecados, como não estou deixando o teu. Segundo detalhe do sinal é que era para manutenção da vida. O sinal tinha propósito, manutenção da vida, para que Caim não morresse. E se Deus fala que ele não iria morrer por meio de mãos vingativas, Deus é poderoso para cumprir. Terceiro detalhe, o texto não diz que os descendentes de Caim receberam o sinal. Apenas Caim recebeu este sinal. E o quarto, que é consequência desse, é essa exclusividade. O texto não diz que foi para a descendência, como diz que para a mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente teriam inimizades, mas aqui ele fala que era exclusivo de Caim o sinal. Exclusivo. Eu creio que estes detalhes nos deixam claros de que qualquer especulação sobre a continuidade do sinal é heresias ou invenções das cabeças de pessoas que não conhecem a Escritura. Mas voltando, Caim recebe a punição da parte de Deus, que reflete no seu mandato cultural, sua relação com a criação, no seu mandato social, na sua relação com o próximo, mas no seu mandato espiritual. Ele seria fugitivo e errante, não somente dos homens, mas fugitivo da presença de Deus, como diz o versículos 15 e 16, mas nós vamos nos ater isso mais no final. Assim, meus irmãos, mais um detalhe que nos chama a atenção acerca da punição da parte de Deus é a maldição. Deus, quando puniu Adão e Eva, Deus falou: maldita é a terra por tua causa. Deus, quando pune a serpente, fala: maldita és entre todos os animais selváticos. Deus, quando pune Adão e Eva, ele não fala maldito, maldito Adão, maldita Eva. Ele não fala isso, por causa da manifestação da sua graça
a Adão e Eva. Mas para Caim, Deus falou: maldito, maldito. Versículo 11: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Você é um descendente da serpente. Você segue a Satanás, filho do diabo. Maldito. Meus irmãos, 2 Coríntios 5:10, o texto diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deus é o justo juiz que pune o pecado. Muitos falam: Deus é amor. De fato, Deus é amor. Mas Ele é amor e é justiça ao mesmo tempo. E por ser justo, Ele não deixa impune o pecado. O que é que faz nós brincarmos com Deus tantas vezes? Pecarmos para que a graça seja mais abundante, como diz Romanos 6? De modo nenhum. De modo nenhum. Aquele que é servo de Deus, que teve a sua imagem restaurada na pessoa bendita de Cristo, jamais pecará simplesmente porque agora eu estou no tempo da graça, eu posso fazer isso. Não posso. Como, pois, viveremos no pecado nós, os que para ele já morremos para o pecado? Deus não deixará impune. E talvez você pense: ele vai deixar impune porque ele já derramou sobre Jesus Cristo. Exatamente isso, ele já derramou sobre Cristo. Cristo sofreu a punição do meu pecado. Aliás, nós ouvimos a exposição que ecoa até hoje do reverendo Josafá sobre a nossa união com Cristo. Cristo levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Meus irmãos, uma natureza caída, ela nos leva à indiferença com o nosso próximo, mas ela atrai sobre nós a punição da parte de Deus. Terceiro e último lugar, o texto vai nos mostrar que uma consequência da natureza caída é a distância da presença de Deus, algo que é muito enfatizado em nosso texto. Versículo 12 diz: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E talvez aqui pareça que é apenas fugitivo dos homens, no seu mandato social. Mas aí vem o versículo 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Agora observe o versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Se você observar no seu texto, Senhor está em caixa alta. Referência a Yahvé, o Deus da aliança. O Deus que, sendo eterno, autoexistente, a realidade última do universo, a causa primária de todas as coisas, que resolveu se revelar à sua criação, às suas criaturas, ao homem. Esse Deus que se relaciona conosco, retirou-se Caim da presença de Deus. Mandato espiritual sendo afetado. E o texto ainda diz que ele foi para a terra de Nod, que significa errante. Serei errante. Serei errante. E vou para a terra dos errantes, daqueles que vagueiam sem destino, daqueles que estão totalmente alheios à vontade de Deus. Mas há mais um detalhe muito importante em nosso texto, quanto à distância da presença do Senhor. O texto diz no versículo 16:
Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ao oriente do Éden. Gênesis 3, 24. O texto diz assim: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto nos mostra tanto graça quanto juízo da parte de Deus. O juízo de expulsar o homem do jardim para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, como diz o versículo anterior. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, para que ele não tome da árvore da vida, versículo 22, e coma e viva eternamente, eternamente sofrendo as consequências do pecado. Para que isso não acontecesse, Deus expulsou Adão e Eva do jardim. E o jardim era virado para o oriente, virado para o leste. No capítulo 2, o texto diz que Deus plantou um jardim virado para o oriente. Isso porque na Escritura, a ideia de oriente, quando está posta desta forma, aponta para caminhar para distante de Deus. Alguém que anda para o oriente vai em direção contrária à vontade de Deus. Desde o Éden, quando o homem foi expulso do jardim, ele foi expulso e andou para o oriente. Caim andou para o oriente. Abraão e Ló olhou para as campinas do oriente e foi em direção a Sodoma e Gomorra. O tabernáculo era da mesma forma que o jardim, era virado para o oriente. O templo, virado para o oriente. Porque voltar-se para o ocidente era voltar-se para a comunhão com Deus. Era voltar-se para a presença de Deus. Era voltar e experimentar da árvore da vida, que é Cristo. Meus irmãos, o texto nos mostra a indiferença de Caim, consequência de uma natureza caída. Mas Deus não deixa impune os pecados. Alguém que assassina o seu irmão e permanece indiferente, Deus pune Caim. Deus o afasta da sua presença. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, há redenção para o homem. Há redenção. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia. Se a natureza caída nos faz olhar para o próximo com indiferença, a cruz nos faz olhar para o próximo com amor. Porque Cristo intercedeu até pelos seus algozes. Cristo intercedeu por cada um de nós, pelos nossos pecados, pelos pecados menos terríveis, porque não há pecados leves, pelos pecados menos terríveis, até os mais terríveis. Cristo é quem nos livra da punição da parte de Deus. Todos nós merecemos a ira de Deus. Todos nós merecemos inferno. Isaías 53 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Punição da parte de Deus é o que nós merecemos. Cada vez que você olhar para o próximo com indiferença, lembre, Cristo sofreu na cruz a punição dessa sua indiferença. A solução para o juízo de Deus é a cruz. A cruz. A cruz nos livra do castigo eterno de Deus.
Mas, por fim, a cruz não só nos livra do castigo eterno, mas ela nos aproxima de Deus. Ela nos reconcilia com Deus. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Versículo 14 do nosso texto diz: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Hei de esconder-me da tua presença, Senhor. Não precisamos nos esconder da presença de Deus, porque já fomos escondidos da sua ira pela cruz de Cristo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus irmãos, eu não conheço a sua mente, não sei do seu coração, não sei das suas motivações, mas sei, a nossa natureza nos inclina a olhar para nós mesmos, a não se importar com o próximo, a assassinar no coração o nosso irmão com ira sem motivo. Mas Cristo pode nos aproximar do nosso próximo. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo nos reaproxima do Pai. Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Volte-se para Deus, que é rico em perdoar, que é cheio de graça, que manifestou a sua maravilhosa graça na cruz do Calvário. Que Ele nos abençoe e nos ajude a olhar para a sua palavra.